eu sou Ellen Alencar, autora do blog Diálogo Cult, e trago toda semana para vocês uma vídeo resenha de tudo que envolve o mundo cult, filme, séries, quadrinhos e livros. Essa semana, em comemoração ao dia 30, nós estamos trazendo uma vídeo resenha sobre webcomics, ou quadrinho online, como mais conhecido. São quadrinhos, né, de publicação vinculada exclusivamente pela internet, e isso, além de amplificar a disponibilidade para lugares, ou seja, para todo mundo, é uma forma independente de divulgação também. O primeiro comic ele surgiu antes da internet, ou seja, antes da World Wide Web. Ele surgiu lá em torno de 1985 e foi feito por Eric Milling, né? Uma versão, uma paródia, na verdade, não autorizada do Mágico de Oz. Aqui no Brasil, os quadrinhos começam lá pelo século XIX, né, e passam a ser circulados lá em 1837. Em desenhos em formatos de charge, caricaturas, né? E uma das primeiras foi feita por Manuel Araújo Porto Alegre, vendido em papel avulso mesmo. Coincidência ou não, o nosso HQ de hoje vem de lá de Porto Alegre. O ilustrador e desenhista Gustavo Borges, ele disponibilizou na versão online, ou seja, viva a internet, de um HQ, de uma webcomic chamada Edgar em Busca das Energias do Vento. É um quadrinho de temática científica, ou seja, além de muito divertido, né? É um quadrinho super inteligente. Então, eu vou contar um pouquinho da história do quadrinho para vocês. O quadrinho, ele conta a história de um castor, né? E o nome desse castor é Edgar. E ele tá meio entediado com a vida dele por causa que não acontece nada e tudo mais. Então ele fica super entediado e ele precisa procurar um motivo para viver, aquelas coisas de um sentido para a vida, né? Então, de acordo com que vai acontecendo as coisas na vida dele, ele vai inserindo informações super inteligentes sobre física quântica e tudo mais. E o legal é que ele instiga os leitores a procurarem mais sobre esse tema. Eu mesmo tinha muita coisa que eu não sabia, e hoje em dia acho que se cair no concurso uma pergunta sobre as leis de Newton, eu acho que eu já sei muito bem mais do que se eu tivesse mesmo estudado sobre o assunto. Ele fala sobre a lei de Newton, a dilatação do forno, ele fala sobre a existência do ar, que as estrelas são reatores nucleares instáveis. Ele fala sobre a lei de Boyle, eu acho que é isso que se pronuncia, que eu vou até pegar aqui, eu acho que não tá aqui, que é a questão da pressão, né? Um exemplo de uma seringa, por exemplo, né? Quanto mais pressão você colocar, menos massa e menos ar vai ter dentro dela. Então, é mais ou menos isso aí. Ele fala sobre... Ele dá exemplos, assim, de você juntar galho seco, palha, trabalho mecânico, igual aumento da energia interna. Então, são coisas, assim, que a gente aprendeu, às vezes, até lá no ensino médio, mas não vai lembrar com tanta facilidade. E talvez, você lendo esse quadrinho, você se interesse sobre o assunto, pesquise mais sobre ele, e às vezes é uma forma de referência para você não esquecer mais o significado daquilo. Às vezes, eu gosto muito dessas temáticas em trabalhos dessa forma, porque faz com que a gente grave, não sei se é esse o termo, mas faz com que a gente aprende mais sobre aquilo. Então, o mágico desse quadrinho é isso. Gostei muito e super indico para vocês darem uma lida. Bom, e aí ele vai embora daquela cidade que ele tá morando ali. Ele tem um amigo, né, também um gato. E aí ele vai para um campo lá e tal. Chega lá, ele começa a criar uma casa para ele com uns
não sei se é traços que diz, mas com a referência de um DNA, sabe? Tudo muito inteligente, tudo muito bem bolado, inserido ali na história. Ele fala sobre área de sustentação, gerador eólico, que é o grande ápice, né, da criação dele ali, quando ele chega naquela cidade. Fala sobre a oxirredução, né, das coisas, que é o processo de ferrugem e tudo mais. Ele explica também, aí ele tem, ele conhece uma, eu não sei se é castora que fala, um castor do sexo feminino, né, fêmea, né, que chama Mari, ele acaba se apaixonando por ela. Daí ele vai para esse lugar, ele tenta transformar gerador eólico e aí ele recebe uma proposta do prefeito, que é o macaco, né, na história ali. O nome dele é Leônicio. E aí ele utiliza o modelo atômico de Thomson, ele conhece o urso Terry, que mais? Então eu achei super interessante. Eu não vou contar a história porque senão perde a graça. Mas eu super indico porque eu aprendi muitas coisas. Assim, não vou dizer que sou expert em física quântica nem nada, até porque não é a minha área de estudo. Mas algumas coisas que pode cair no concurso, que pode cair numa prova de Enem, eu fui pesquisar e aprendi algumas coisas interessantes, assim, que pode ser identificado no nosso dia a dia. Então acho muito legal ideias assim. Eu gostaria até de parabenizar o Gustavo, obrigada pela disponibilidade da versão online, né? E apesar de a gente estar tão longe assim, né? Tô aqui no Mato Grosso, ele tá lá em Porto Alegre, mas a internet ainda tem essas vantagens, né? Então, galera, eu achei super interessante, eu me empolguei bastante em investigar, em tentar entender mais os assuntos que é falado ali naquele quadrinho. Apesar de eu ser muito curiosa, então cada palavra que tinha ali que eu não compreendia muito por não ser da minha área nem nada, eu fui atrás e assim, nossa, tive alguns conhecimentos maravilhosos, sabe? Isso me proporcionou um aprendizado muito divertido e muito cult, porque são coisas que talvez nas minhas leituras tradicionais, das quais eu gosto, dos livros que eu escolho que talvez é mais voltado para minha área da comunicação, eu não aprenderia. E aí lendo um quadrinho com temática totalmente diferente, fora da minha zona de conforto, talvez isso traga mais conhecimento, né? Na verdade, isso veio só agregar o conhecimento. Então, tá aí a minha indicação. Eu vou colocar no vídeo a imagem da capa do Edgar, né? Porque eu não tenho ela impressa, mas eu vou comprar ela porque tem a fanpage do Edgar no Facebook, né? Que o Gustavo já me falou. E aí ele vende por um preço bem acessível. Então, quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no blog Diálogo Cult para vocês estarem acessando, e quem quiser adquirir pode adquirir também. Então a indicação dessa semana é essa, para poder firmar um pouquinho a importância dos quadrinhos, né, e dizer que eles não são apenas para diversão, como muita gente tem essa visão equivocada, e que serve também para a gente aprender muita coisa importante, às vezes fora da nossa área de conforto, né. Deixar o endereço da fanpage do Edgar para poder vocês acessarem e adquirirem o produto. Tá aí, gente, essa é a dica da semana. Um beijo para vocês. Um beijo, Gustavo. Abraço, Gustavo. Muito obrigado por compartilhar para mim o conteúdo. Parabéns pelo seu desenho, parabéns pela temática dos seus quadrinhos. Muito sucesso na sua jornada e que a gente ainda possa trocar muitos conteúdos, porque eu sei, acompanho a sua página e sei que você produz muita coisa legal. Daqui a pouquinho eu posto no blog que livro que vai ser pra semana que vem. Galera, obrigada. Beijo. Tchau. Até semana que vem. Essa é a dica do Diálogo Cult nessa semana. Beijo.